Olá pessoal, tudo bem? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja avisado quando nós tivermos novas notícias do Padre Robson. Vamos então assistir o nosso vídeo. É o meu jeito mesmo, eu sou assim no cotidiano. Vocês falaram para mim que eu podia ficar livre e tranquilo, né? Então, só peço que ninguém me interprete de maneira que não deva ser interpretada. Eu estou só mostrando aquilo que eu sou. Esse é o Padre Robson, essa é a minha cara, é assim que eu sou, que eu enfrento a vida, é assim que eu converso com os meus amigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que o Senhor fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías que diz: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. De modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra
e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem normalmente diz que escutou o chamado de Deus deve ter um probleminha de audição ali, um esquizofrenia. Não sei. Pode ser que alguém faça uma experiência diferente, mas eu duvido que Deus fala no seu ouvido: Robson, vai ser padre. Isso aí é boa, é coisa lírica, é uma coisa que a gente escuta bonitinho, falar assim, mas o chamado de Deus acontece na sua vida. O seu coração inflama, como aqueles discípulos de Emaús, ele se aquece com a palavra de Deus. Você tem fome, sede dela e você não suporta ficar com ela só para você. Então o desejo de servir, o desejo de servir a Deus de modo particular, faz com que a sua vida tome um novo sentido. Quando eu entrei para o seminário, eu fui aos pés do Santíssimo e rezei a Jesus Cristo, ao Pai Eterno, em Jesus Cristo ali sacramentado, e pedi a Deus: se eu não tiver vocação, se o Senhor não me chamou, porque eu não ouvi essa voz, né? Se o Senhor não me chamou, se eu não tiver vocação, se realmente não é esse o meu caminho, me chama. Me chama agora. Faz desse o meu caminho, Senhor. Então eu rezava e pedia a Deus: se o Senhor não me chamou, Senhor, isso é fé, hein? Isso é fé. Se o Senhor não me chamou, me chame. E Ele me chamou. Porque eu estou aqui até hoje. E cada vez mais feliz de ser o que eu sou. Minha irmã, hoje a palavra de Deus, você que nos acompanha também aqui da casa do Pai Eterno, hoje a palavra de Deus vem nos chamar a atenção para que tipo de coração nós possuímos. Qual é o seu coração? Que tipo de terra é o seu coração? Como é cultivada a semente no tipo de coração que você possui? Semente da palavra. Jesus aqui, nesse santo evangelho, um pouco longo, meu irmão e minha irmã, ele vem nos apresentar aquelas pessoas que têm coração duro, pessoas de coração duro. Lembra-se que na semana passada, Moisés suplica ao Senhor, que havia passado por ele, ficado ao seu lado, ele o louva, bendiz e logo em seguida fala: Senhor, se eu gozo da alegria, se eu gozo do amor do Senhor, eu vos peço, caminha conosco. Mesmo que nós sejamos um povo de cabeça dura, aqui o Senhor vem dizer que as pessoas desse mundo têm coração duro. Por isso mesmo, elas escutam a palavra e a palavra não reproduz na vida delas. Ela não frutifica, ela não germina e faz crescer bons frutos. Ela não se multiplica. E é isso que nós ouvimos, meu querido e minha querida, lá no livro do profeta Isaías, quando ele, louvando a Deus, bendizendo o poder e a grandeza do Senhor, ele vai dizer: a palavra do Senhor não retorna sem ter cumprido a sua missão. Ela vai na vida das pessoas, ela entra nos ouvidos e ela cumpre a sua missão. Ela não volta, vai dizer o Senhor na boca daquele profeta, ela não volta sem ter cumprido aquilo a que ela foi pretendida, sem ter realizado a sua missão.
É como a chuva, diz o profeta, que fecunda a terra. Ela não volta sem antes ter cumprido a sua missão de fecundá-la, de permitir que ela se torne ambiente agradável, bom, confortável, para que os frutos possam surgir. Eu sempre primei por fazer uma missa que não fosse só palavras ditas, mas palavras pensadas, reflexíveis, que as pessoas entendessem essas palavras e a profundidade do mistério que existe em cada palavra da Santa Missa. A missa ela é muito completa, só que passado de uma maneira, eu sentia, pouco pedagógica, pouco atrativa, pouco afável. E até hoje eu penso assim, deveria-se haver mais oratória. Então, se a missa não entrar no coração da pessoa, ela vai ser uma formalidade, uma obrigação. Se a missa entrar no coração da pessoa, ela vai ser um momento privilegiado, onde eu, católico, participo dela, daquele mistério, me coloco diante dele como um servo e renovo a minha vida e saio dali fortificado para o dia a dia desse mundo tão difícil e tenebroso. Então, eu sempre quis ser um padre diferente nesse sentido, que eu possa levar cada vez mais o Evangelho para as pessoas, a Santa Missa, a Eucaristia, de maneira a fazer as pessoas sentirem o mistério que eu hoje sinto. E naquele tempo eu já percebia essa necessidade. Tanto que eu ainda brincava assim, o dia que crente puder rapar a perna e o cabelo E é verdade, o dia que crente puder vestir calça jeans, puder rapar a perna, essas coisas todas, menino de 12 anos falando, hein? Aí nós estamos enrolados, porque aí a Igreja Católica vai perder muito fiel. E você não há de ver o que aconteceu? As igrejas foram crescendo, as denominações foram se difundindo, né? Hoje qualquer um que chega aí e fala que baixou o Espírito Santo nele, ele vai lá e constrói ele mesmo a igrejinha dele, porque é um bom negócio e tal, e assim por diante. E são super liberais, usa calcinha, usa tudo que não tem doutrina, não tem uma metodologia, não tem uma orientação para a vida, não tem direito canônico, não tem nada de oficial. Tudo isso é o que o mundo da superficialidade pede. Antes de assistir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Você não perde nada, só ganha um espaço em nossas orações. Espero que tenha gostado deste vídeo. Inscreva-se no nosso canal e será notificado quando outros vídeos aparecerem. Que Deus te abençoe e proteja a sua casa e sua família, hoje e sempre. Amém.